Olá, saudações, bem-vindos a Momentos Teológicos. Bem, hoje nós vamos falar aqui sobre Maria, né? A matéria Mariologia. Especificamente vamos falar sobre a virgindade de Maria, ou não. E sobre um assunto extremamente ligado, que são os irmãos de Jesus. A base para essas alegações se encontra no Evangelho de Santiago, que deu origem ao Evangelho do pseudo Mateus e ao proto-evangelho de Maria, também chamado de Natividade de Maria. O Evangelho de Santiago, através da filologia, foi dito que ele possivelmente surgiu no século II depois de Cristo. No entanto, não é possível afirmar se este surgimento é baseado em outro mais antigo ou não, tendo em vista os que foram gerados a partir dele. O Evangelho do pseudo Tiago, por exemplo, o vídeo travou aqui, eu vou aguardar um momento para ver se destrava. Parece que destravou. Bem, como eu ia dizendo, né? Acho que agora destravou. O Evangelho do pseudo Tiago, ele aproximadamente aí é do século III ao século IV. E o Evangelho da Natividade de Maria fica aí entre o século VIII e IX. No entanto, eles repetem estes dois últimos, basicamente, absolutamente tudo que se encontra no Evangelho de Santiago. O Evangelho de Santiago ele foi lido na Igreja Oriental e é utilizado na Igreja Oriental, porém de pouca importância dentro da Igreja Ocidental. A Igreja Católica Apostólica Romana, que defende a virgindade de Maria, teria um excelente instrumento de argumentação se utilizasse o Evangelho de Santiago, porém não fez uso deste, o que gerou, inclusive, grandes transtornos. Resumidamente, segundo o Evangelho de Santiago, é dito que Joaquim e Ana, os pais de Maria, eram inférteis, eles não podiam gerar. E Joaquim, um dia, foi ao templo e foi humilhado, não foi permitido a ele entrar no templo para fazer uma oferenda, porque ele e a sua esposa não haviam gerado filhos para Israel. Ele, muito triste com isso, foi até o deserto e jejuou e ficou por 40 dias. Nós podemos ver esses números cabalísticos, 40, 12, enfim, nós encontramos muito, 3, dentro do judaísmo. Então, ele, na verdade, nem se pode dizer sobre a exatidão desses números, mas são utilizados largamente. Um anjo veio e disse a ele, depois de orar, que ele teria um filho, e que esse filho deveria ser chamado de Jesus. O mesmo anjo aparece para Ana, mãe de Maria, e diz a ela que ela se tornaria fértil. E que Maria deveria ser entregue a Deus. Ela deveria permanecer casta. Tiveram Maria nasceu em uma família nobre. É dito que Maria pertence à casa de Davi, à linhagem de Davi. Então ela pertence à família davínica. A questão em Evangelho algum, fala-se sobre a linhagem de Maria. Apenas é dito que ela pertence à casa de Davi. Diferente de José, que no Evangelho de Mateus é traçada a árvore genealógica inteira, desde Davi até o próprio José. Não é o caso de Maria. Então, ao nascer, é dito que Maria, aos 6 meses de idade, deu 7 passos até a sua mãe, Ana,
e que ela disse que ela não tocaria mais o solo até que ela tivesse idade para ser entregue ao templo, para que permanecesse casta. E era uma família abastada, pelo que se lê no texto. Tinham condições, muito gado, muito... até as oferendas eram em números muito elevados, né, que foram dadas por Joaquim, pai de Maria, após o seu nascimento. E Maria, levada ao templo, aos 2 anos de idade, Ana, a mãe de Maria, conversou com Joaquim, o seu pai, para que Maria fosse levada ao templo, para ser entregue a Deus, como forma de agradecimento por ela ter nascido. Bem, Joaquim disse que ela ainda era muito jovem e que ela deveria esperar pelo menos fazer até os 3 anos para que ela não sentisse muita falta dos pais. E assim foi feito. Com 3 anos de idade, Maria foi levada ao templo. Né? Aí conta toda a história. Não vou entrar aqui em detalhes, eu recomendo a leitura de como ela chegou, de como ela foi levada. E ao completar, no Evangelho de Santiago, é dito 12 anos. Né, até fazendo uma referência às 12 tribos de Israel. Porém, no Evangelho da Natividade de Maria, é dito que ela saiu aos 14. Mas vamos aqui nos prender ao de Santiago. Até então. Tendo feito 12 anos, né, ela saiu, devia sair do templo, mas deveria ter alguém que cuidasse dela. Então, um pouco conturbada a história, um pouco estranha às vezes aos olhos dos não estudiosos, dos não teólogos. E é necessário ler esses 3 evangelhos e aparecem algumas coisas um pouco fantásticas, outras nem tanto. Algumas corroboram, outras colaboram, outras contradizem. Mas, resumidamente, ela foi solicitado, um dos sacerdotes do templo, fez uma oração a Deus e ele disse que ela deveria se casar com alguém também da casa de Davi, da linhagem de Davi. E foram chamados, né, pessoas da região. E diga-se de passagem, no Evangelho de Santiago, pouco se fala sobre linhagem de Davi. Isso fica mais no Evangelho da Natividade de Maria. Apesar de dizer no Evangelho de Santiago que deveria ser alguém da casa de Davi, é dito que deveria ser viúvo, em primeiro lugar. E é aí que então aparecem as pessoas, né, foi solicitado que cada um levasse uma vara para colocar no altar, e ali apareceria um milagre na vara, e no Evangelho da Natividade parece que era uma flor que nasceria nessa vara, e todos colocaram essa vara no altar, e milagre algum aconteceu, até que foi percebido que José não havia colocado a vara no altar, e foi então que foi visto que ele era o escolhido. É dito que desceu uma pomba nessa vara, uma ave, e aí ele acabou sendo escolhido. José já era um homem viúvo e de idade avançada. Não era desejo dele se casar com Maria. Na época tinha 12 anos, entre 12 e 14 anos, né? Varia nesses evangelhos. E mesmo assim eles se casaram, porque foi ordem do templo, segundo a crença, ordem de Deus. No entanto, apesar de dizer casamento, o que é dito no Evangelho é que de fato José seria um tutor de Maria. Por isso a escolha de alguém de idade bem avançada. No Evangelho de José ele já teria uma idade bem avançada para os parâmetros da época. Me fugiu aqui agora, mas eu não sei se ele já tinha beirando os 60 anos, na casa dos 50. Para a época isso era uma idade bastante avançada.
não me lembro bem, mas em relação a Maria, ele tinha uma diferença enorme, de décadas e décadas. E José levou Maria, eles se casaram, não houve núpcias, e José saiu para construir casas. José era um homem de grandes posses também. Então isso só demonstra que Jesus ele foi criado em uma família abastada, né? Ele é dito que José possivelmente era um trabalhador braçal, um tecton, né? E aí eles colocaram como sendo carpinteiro. Mas na verdade chega mais a ser pedreiro do que carpinteiro. Jesus trabalhou em pedreiras, talvez mexendo um pouco com madeira, mas ele era um tecton, um trabalhador braçal, é dito pela tradição. No entanto, o que é demonstrado na tradição é que Jesus foi criado em uma família abastada, com servos e tudo mais. E pela linhagem de Maria e pela linhagem de Davi, né? Então, pela linhagem de Maria, de Davi, e de José, pela linhagem de Davi. Então, o que acontece é que Maria é visitada por um anjo, porque ela estava casta, havia se mantido casta, pela ordem de Deus, e ao se manter casta, o anjo disse que ela daria à luz. E ela disse que ela perderia a castidade. O anjo disse que não, que o filho dela, que deveria chamar Jesus, nasceria de forma diferente. Muito diferente, diga-se de passagem. Foi quando Maria, vamos dizer, engravidou, e José, no 6º mês já de gravidez, ele chegou e achou aquilo uma coisa, né? Isso segundo o Evangelho de Santiago, coisa absolutamente, inclusive no Evangelho de Santiago é dito que José bateu em Maria, deu nela um tapa, porque ele entendeu que ela o havia traído. E ele já tinha muita vergonha, é dito no Evangelho, de ter se casado com alguém tão jovem. Ele se julgava muito velho para ter se casado com aquela moça de 12 a 14 anos, dependendo de cada evangelho. Então ele tinha vergonha disso. E aí o que acontece? Ela disse para ele, contou toda a história do anjo, ele não quis acreditar, e foi quando ele teve um sonho com o anjo, e ele disse para ele que ele poderia ficar calmo, que ele poderia ficar tranquilo, que ela não havia o traído, né, mesmo ele sendo aparentemente só um tutor, e que o filho que nasceria deveria ser chamado de Jesus. Né? E esse filho, quando nasceu, aí é que está a grande questão, o grande ponto. É contado que José, quando foi solicitado o censo, José teve que sair de Belém. Por quê? Porque ele tinha vergonha de dizer que Maria era sua esposa por ser muito jovem. Ele não queria fazer esse papel que ele entendia ridículo. E ele sabia que ele não poderia chamá-la de filha, demonstrando que ele já tinha filhos, vários filhos, porque as pessoas já conheciam os seus filhos e conheceram a sua antiga esposa, já falecida. É quando Maria percebe que já estava na hora do parto, de dar à luz. E então José entra em uma gruta. Exatamente, uma gruta. Entrando nessa gruta, ele deixa Maria e sai para buscar ajuda. Encontra Salomé, que era parteira. Só que chegando no lugar, veio uma luz enorme, é dito no Evangelho, que apareceu uma luz enorme, uma luz que quase cegou a todos, e à medida que essa luz foi se apagando, as pessoas não enxergaram nada, foi se percebendo que Jesus já estava no seio de Maria mamando. Então ele não nasceu. Ele foi dado já pronto como criança, como ser humano, como menino Jesus. E daí é dito que ela se manteve virgem, porque José não tocou nela, nunca.
E aí vem a questão da virgindade. É um evangelho que vem trazer argumentos sobre a virgindade de Maria, que ela nasceu virgem, permaneceu virgem durante o parto, porque não houve parto, e continuou virgem após o nascimento de Jesus, porque José não tocou nela. Esse tipo de argumentação ele não existe na Bíblia, né, oficial, no compêndio de livros oficial. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? A Igreja Católica Apostólica Romana perdeu uma chance enorme de ter utilizado esse evangelho para argumentar sobre a constante virgindade de Maria. Mas o que ela fez? Ela disse que os irmãos, em Mateus e Lucas, fala sobre os irmãos de Jesus. Só que não é dito que José era viúvo, não é dito que José nunca tocou em Maria. Esses detalhes não existem nos evangelhos. Então a única forma que a igreja teve de argumentar sobre a virgindade de Maria foi dizendo uma coisa que hoje é sabido largamente que é impossível de ser. É dito, a igreja argumentou, a igreja romana argumentou, que os irmãos, quando é dito irmãos na Bíblia, não quer dizer que sejam de fato irmãos, porque primo e irmão, em aramaico e em hebraico antigo, não tinham distinção no termo. A questão é, o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego, e há, sim, diferença. Então, o que acontece? Se formos utilizar a Bíblia para argumentar sobre os irmãos de Jesus, é certo que de se compreender que Jesus teve irmãos e que vieram também de Maria, pela Bíblia, pelos evangelhos. Porém, olhando os evangelhos não canônicos, né, do cânon romano, inclusive o Evangelho de Santiago, ele pertenceu à igreja grega também. Pertenceu, e pertence até então, à igreja oriental. Né, os ortodoxos usam o Evangelho de Santiago. Não sei se todos, não vou dar certeza aqui, que eu não me lembro bem se é absolutamente aceito, enfim. Mas a igreja romana não usou este evangelho, que poderia ter usado de uma forma brilhante. Então fica o quê? Pela Bíblia, Jesus tem irmãos, sim. E subentende-se que são filhos de Maria. Agora, pelo evangelho de Santiago, é correto e simples compreender que Jesus tinha irmãos de criação, os filhos de José, do seu casamento anterior. E que Jesus não teve irmãos de sangue. E aí vem a discussão sobre Tiago ser irmão gêmeo de Jesus também. Então o que acontece? Acaba sendo, então, uma questão de fé. Se nós olharmos, por exemplo, sobre uma questão de fé, os reis magos surgiram depois da luz que deixou Jesus no seio de Maria amamentando. Foi quando eles surgiram. Eles não foram guiados por uma estrela. Eles viram o clarão muito forte e foram averiguar o que era. E viram que era a chegada do Messias. A questão é, pela filologia, e possivelmente feita pela igreja romana na época, e não sei por que não utilizar esse argumento, que seria muito mais simples para provar sobre a constante virgindade de Maria, não é algo que possa ser tão certo quanto, por exemplo, o Evangelho de Lucas e Mateus, que são mais antigos.
Então pode haver alguma manipulação. Resta então percebermos que tem argumentos para ambos os lados. Para quem crê na virgindade de Maria e para quem não crê na virgindade de Maria. Inclusive, pela Bíblia, nós poderíamos até dizer que Maria ela pode ter sido virgem e pode ter permanecido virgem depois do parto. Porém, é inevitável que percebamos que durante o parto há então o rompimento do ímen. Então houve por muito tempo essa dicotomia dentro da Igreja Romana, e alguns teólogos romanos diziam que depois do parto ela voltou a ser virgem, exatamente porque eles percebiam que haveria o rompimento do ímen. Né? E o Evangelho de Santiago seria muito mais simples e mais fácil de argumentar sobre a constante virgindade de Maria. As discussões sobre o Evangelho de Santiago, sobre a linhagem de Davi em Jesus, é exatamente por não haver uma genealogia, o que é bastante comum, o que seria comum no caso de alguém de uma linhagem nobre, deixar esta marca, né, para demonstrar. Então fica uma questão de pura e simples fé. Se ela era virgem, permaneceu virgem. Se ela era virgem e depois deixou de ser virgem quando teve outros irmãos. Se vão crer que José nunca manteve relação com ela, ela sendo a sua esposa. Isso é uma questão de pura e simples fé. Não há como comprovar qual realidade é, pois existem argumentos que podem ser considerados contundentes em todas as formas de compreensão. Inclusive, como já dito, sobre os irmãos de Jesus. Certo é que ele teve irmãos. As divergências ficam entre se eles foram irmãos filhos de Maria ou se eles eram irmãos de criação, filhos de José, seu padrasto. De uma forma ou de outra, o que nós devemos compreender são as condições demonstradas nessas histórias, ou histórias. Isso depende de cada um. Maria demonstra-se um exemplo de mãe, uma mulher que se sacrificou a vida inteira. Uma mulher que, tendo condições, vamos dizer, financeiras, em uma condição que ela não precisaria se sacrificar, ela se sacrificou, ela criou Jesus. Ela se entregou à castidade. Independente de crerem ou não, nós temos que fazer essa análise sobre a mãe, sobre a mulher mãe. Isso nós vamos encontrar em muitos evangelhos, falando sobre Maria, sobre a relação de Maria e Jesus. Infelizmente não colocados na Bíblia. A ideia da Bíblia era afastar qualquer destaque, de que não fosse masculino. Então, o que eu faço aqui é um convite à leitura de pelo menos o Evangelho de Santiago, o Evangelho do Pseudo Mateus e o Evangelho da Natividade de Maria, também chamado de Proto-Evangelho de Maria. Não são evangelhos longos, são curtos, Você pode sentar aí no final de semana aí com as 3h30, 4 horas, você lê os 3 evangelhos bem lidos. E aí você pode tirar as próprias conclusões. Depois lendo os evangelhos de Lucas e Mateus, por exemplo. Então vocês vão perceber que existem argumentos, sim, para a virgindade de Maria. Contundentes até, porém que dependem de fé. Assim como existem argumentos que são também contundentes, que demonstram que Maria não foi virgem. Ou que ela foi virgem e deixou de ser, tendo outros filhos também,
Principalmente quando é dito que que Tomé seria, parece que eu falei até Tiago antes, Tomé seria irmão gêmeo de Jesus. Isso é o que demonstra o que a fé tem de importante nas religiões, como ela é importante. Porque independente de argumento, se uma pessoa for doutrinada a seguir determinado argumento, é bem possível que ela não vá ceder a um outro argumento, mesmo que seja tão ou mais claro que o primeiro que ela crê, que ela tem fé. Por isso nós, teólogos, nós temos que nos abster deste sentimento de fé e nos prendermos à razão, para podermos compreender e levarmos à compreensão. Então o convite é que façam a leitura destes evangelhos e que reflitam sobre este tema e percebam que não há importância alguma se ela foi virgem, se ela não foi virgem. O importante é o que ela foi como mãe, como pessoa que ajudou, que incentivou, que criou, que formou este grande homem, para uns um Deus, para outros um enviado de Deus, para outros o próprio Deus, chamado Jesus. Ok? Um grande abraço, estejam em paz.